Para dar início à primeira mesa de debates que irá abordar o tema infâncias, gostaria de chamar ao palco Renato Nogueira, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação griot por pertencimento familiar e professor associado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atua nos programas de pós-graduação em Educação e Filosofia. É também pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e coordenador do grupo de pesquisa Afro-Perspectivas, Saberes e Infâncias, além de autor e roteirista de histórias infantis. Bom dia a todas, a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de fazer um debate sobre infância e natureza num evento como esse. Agradecer Bebel, Laís, toda a equipe. O Instituto Alana tem representado muito bem esse empreendimento da gente repensar a nossa relação com as nossas infâncias e com o meio ambiente. Eu vou fazer uma fala que é em torno dos meus investimentos dos últimos anos, talvez última década, que tem como tema, como título, na provocação dentro do evento, do seminário, Quando a Natureza é a Infância. E eu vou pensar duas perspectivas, Ubuntu, Tecoporã, que tem relação direta com os estudos que eu tenho feito nos últimos anos também, indo a alguns encontros de estudos africanos internacionais, tendo tido a oportunidade de participar de eventos na Amazônia, com educadores de povos indígenas, e pesquisando com crianças. Eu começo com uma perspectiva de pergunta para que eu quero compartilhar, que tem relação direta com a maneira como eu tenho feito filosofia. Eu tenho procurado fazer filosofia desde a infância, entendendo que o exercício filosófico é um exercício de infancialização. Tem relação direta com perguntar sobre as coisas. Nesse perguntar, eu quero dividir uma pergunta que é mobilizadora do evento. Como podemos aproximar as crianças da natureza? Então, essa questão-chave que me interessa. De que maneira a gente pode aproximar crianças da natureza? Eu vou fazer uma conjectura que tem a ver com uma maneira de fazer filosofia. Tá? Então, esse problema também podia ser dito de uma outra maneira. Como podemos aproximar a humanidade da natureza? Tá? Podia ser dessa forma. Para encaminhar, eu vou recolocar a infância um pouco dentro desse panorama filosófico afroperspectivista. Ou seja, eu estou preocupado com o seguinte cenário, que o papel da educação, o papel das culturas é algo que eu estou a dizer que não sou eu só que digo, mas várias autoras, vários autores, mestres e mestras, o único papel dos nossos esforços coletivos é resistir ao esquecimento da infância. Eu me ocupo de uma questão central, que é o grande problema da humanidade, talvez pudesse ser colocado dentro de um parâmetro intelectual e político chamado adultidade. O que eu chamo adultidade é justamente colhido de uma pesquisa com crianças, em que uma criança de 8 anos, na ocasião, foi dizer que a adultidade era o problema dessa adulteração da vida, uma forma não biocêntrica de se relacionar com a realidade. Ela falou adultidade, que é um certo neologismo para dizer uma situação vivencial que ela passava, numa pesquisa de campo. Então, esquecer, a hipótese é que a gente, para ser criança, para ter uma vida melhor, devemos não esquecer a infância que habita em cada um de nós. Do ponto de vista mais político, a gente pode dizer que esse problema, nos anos de 1550 e 51, na coroa espanhola, o Las Casas e o Sepúlveda participaram de um debate radical em torno da infância da humanidade. Ou seja, a primeira tese pública, institucionalmente agendada, ela foi num projeto de colonização da Europa Ocidental, em que o Las Casas, que era um frade, ele estava discutindo se as populações, os povos originários da América, eram ou não humanos de verdade. Era uma discussão. O Sepúlveda estava dizendo que era possível tomar tudo, porque era uma terra sem lei e sem rei.
O Las Casas vai dizer que os povos indígenas eram a infância da humanidade. E a discussão de infância da humanidade era de que um lugar de ausência, um lugar de falta, um lugar menor. Então, essa teoria estava em jogo que o processo civilizatório, a partir de uma narrativa europeia, uma narrativa de uma aventura da Europa, era de que o papel da Europa era adultizar o mundo. A gente pode dizer dessa maneira. Era adultizar o mundo, tornar o mundo adulto, toda a humanidade, porque o parâmetro europeu era o parâmetro adequado de adultizar a realidade, civilizatório. Dito isso, o Sandoval, Alonso de Sandoval, vai fazer uma teoria de que os povos africanos tinham uma infância bruta e animalesca, e que também deviam, então, servir como mercadoria, servir como força de trabalho. Então, tem uma discussão, no meu entendimento, no entendimento de vários autores e autoras que eu tenho me debruçado, de que tem um problema de ordem cosmológica, de ordem política, que é a própria concepção e o papel da infância na história da humanidade. Na história da humanidade, a narrativa do Ocidente é que a infância era um lugar menor. Pensando nisso, eu estou numa conjectura afroperspectivista, eu estou a pensar que a infância é tanto ponto de partida como linha de chegada. Eu estou me ocupando, e aí eu vou falar sobre que lugar eu estou a pensar a infância, e aí essa relação, a pergunta originária, que eu não quero perder de vista, é como reaproximar as crianças da natureza, que eu retomo essa questão e a desloco um pouco e penso como aproximar a humanidade da natureza. E para fazer essa pergunta, nessa questão, então, as referências têm a ver com esses autores e autoras que ali aparecem, que eu coloco para vocês. Alguma das minhas referências de onde eu estou partindo, com quem eu estou conversando, quem tem me inspirado, quem tem me ajudado. Óbvio, faltou a foto do meu avô, que eu não consegui encontrar da minha avó materna, minha avó paterna, meu avô materno, que é responsável pela minha formação durante 21 anos, minha formação familiar, Guirrualho. Mas esses autores e autoras são aqueles que eu estou conversando, que estão me dando subsídios para pensar esse encaminhamento que eu estou a fazer. Que encaminhamento é esse? Eu vou partir do conceito de infância. Tá? Deixa eu ver se saiu. Então, a gente pode falar de infância de várias maneiras. A grosso modo, eu vou me interessar pelo conceito de infância mais do que pela noção ou pela categoria de infância, para fazer esse percurso. O que eu estou a chamar aqui, especificamente, de noção de infância, é como uma categoria biopsicossocial, que a gente pode colocá-la juridicamente, ou seja, os estatutos, as legislações de 0 a 12 anos, ou do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Pediatria, tudo bem? É a infância num registro biopsicossocial jurídico. Eu me interesso também pela infância como categoria geracional, que tem relação direta com os estudos sociais da infância, a infância como cultura, a infância como as infâncias como culturas que não são apenas de reprodução, mas de produção e criação. Mas me interesso, e aí as minhas investigações filosóficas, pela infância como conceito filosófico. Nesse sentido, eu denomino infância de um modo de existir, de um estado, uma condição humana que nos torna biocêntricos e capazes de retomar como extraordinários eventos cotidianos e perceber no cotidiano o extraordinário. E a perder essa qualidade, essa potência, é que nós nos destruímos e destruímos o mundo. Então, o estado de infância é que me interessa mais para fazer esse percurso. O que eu estou a chamar de estado de infância, repito, é um sentido de mundo, uma maneira de nós produzirmos visões de mundo, audição de mundo, olfato de mundo, paladar de mundo, tato de mundo. A Yoronke Oyumi, que é minha inspiradora nesse sentido, uma nigeriana socióloga, ela vai dizer, é muito limitado a gente pensar de modo vidente, só pensar em visões de mundo, como queria Aristóteles. Então, algumas culturas fazem narrativas olfativas.
Nesse sentido, o estado de infância é uma possibilidade brincante de se relacionar com o mundo. É no sentido de perdê-lo que nós nos afastamos da natureza e nos organizamos pelo controle e pelo medo. Então, filosoficamente, eu gosto muito de conversar, né, quando eu vou nesse bate-papo. Então, para a gente não perder de vista, o problema é como aproximar crianças e nós todos, humanidade, da natureza. Para isso, tem uma questão de concepção de infância radical, uma concepção de mundo, e eu estou a pensar essa narrativa a partir da infância como categoria, como conceito. Mais do que qualquer... Opa, deixa eu voltar. E aí eu faço o roteiro de uma trama filosófica. Essa é uma estratégia como roteiro que, numa narrativa didática, o problema desses 12 passos, se a gente fosse fazer um roteiro de cinema, um roteiro afroperspectivista, numa jornada do herói, que fosse a grande heroína da humanidade, da vida, é a infância. A infância como essa potência que a gente perde. O elixir a ser reencontrado é retomarmos um estado de infância, que é um estado brincante de ser. Horas de brincadeira para todas as pessoas do mundo. É fundamental. Experiências vivenciais infancializantes. Por infancialização, eu estou a entender uma categoria distinta de infantilização. Estou a entender a retomada da condição que nos aproxima de todos os seres vivos e nos deixa capazes de entender que o conflito e o dissenso não é da ordem da destruição dos nossos adversários, mas é da ordem da reorganização e de se refazer as relações com outras pessoas, com outras formas de enxergar a realidade. Isso só seria possível, essa hipótese, num estado de infância. E nesse estado de infância, uma das sombras dos arquétipos seria a adultidade. Então, a adultidade, que eu marquei lá atrás, é o problema psicológico, ético, político, que está no imaginário e na maneira como a gente estrutura a realidade. Ou seja, não adianta que nós mudemos aspectos só superficiais. É preciso repensar os sentidos de mundo que nós temos e rearticulá-los com aquilo que a gente pode falar um sentido de infância. Para melhorar isso, tecnicamente ou teoricamente, eu vou lançar mão de uma leitura Ubuntu e uma leitura Tecoporã, que eu tenho aprendido com guaranis, que eu tenho aprendido com povos bantos, no caso, cultura Ubuntu, para pensar em que lugar a infância está colocada nesses povos. Eu estou pensando que alguns povos se organizariam mais em estado de infância do que outros. Então, tem uma questão política, de visão de mundo, que tem relação direta com esse problema. E aí, a estrutura da trama é essa, né? A heroína é a infância, a sombra é a adultidade, é o que está se combatendo. A adultidade, repito, é o estado de vida que organiza a maneira como o processo civilizatório do Ocidente se deu. Tá? Por Ocidente, eu estou compreendendo um percurso, um sistema de pensamento que envolve filosofia greco-romana, que envolve uma interpretação judaico-cristã da religiosidade, envolve um modo de produção, uma relação com o meio ambiente, que envolve uma maneira de fazer política. Isso estaria no espírito humano e é o que talvez a gente precise enfrentar. Dito isso, quais são os referenciais que eu quero trazer para a gente, então, aprofundar esse estado de infância e pensar de que maneira ou em que medida alguns povos se relacionam com a natureza de outro modo, hipótese, porque vivem mais em estado de infância. Ou seja, ao crescer, não abandonam a sua infância. A minha hipótese é que é uma hipótese contra o desenvolvimento, contra o crescimento, algo que não estou falando nada de novo. O que eu estou a dizer assim, é uma tese contra o progresso, uma tese contra o avanço. Não quer dizer que não vai ter avanço técnico-científico, não vai ter tecnologia. Quer dizer que o crescimento, que o desenvolvimento,
ele é um perigo à medida que a gente perde aquilo que é mais antigo em cada um de nós. Vicente Cecim, poeta da Amazônia, me ensinou isso. O que é mais antigo em cada um de nós é a nossa infância. A nossa infância é a conexão estrutural e estruturante que todos os humanos têm com os outros terráqueos do mundo, os outros bichos, as outras plantas. Então, a infância que eu desloquei, uma outra forma de pensar a infância, porque eu não estou pensando só a infância da criança, mas a infância que está em nós e que nós perdemos. E nesse sentido que nas culturas Ubuntu, nos povos Ndebele, nos povos Swati, nos povos Xhosa, nos povos Zulu, onde tem a palavra Ubuntu, que não é uma chave mágica, as pessoas na adolescência não passam por uma crise existencial como passam em outras culturas. Uma hipótese psicossocial é que a adolescência não significa a perda do estado de infância. Então, o adolescente pode crescer e se tornar uma pessoa adulta sem perder o estado de infância, que é uma adulteração radical, uma corrupção, no seu sentido mais profundo da palavra, da sua relação com a vida e com uma perda de sentidos. E uma maneira automatizada de se relacionar com o mundo, com a vida e consigo próprio. O que eu estou a propor é que o Ubuntu, que quer dizer eu sou uma pessoa através de outras pessoas, a expressão Zulu, Umuntu, Nhagabantu, Nhagabuntu, eu sou uma pessoa através de outras pessoas. Não significa que eu vou amar todo mundo, significa que a gente pode se entender e se desentender de modo biocêntrico. Ou seja, tanto a cultura Ubuntu como a cultura Tecoporã são sistemas biocêntricos. Os sistemas biocêntricos, eles são sistemas em estado de infância. O que diz a cultura Tecoporã? A cultura Tecoporã, que tem alguns povos guaranis, são vários, né? Mas o que tem em comum é o bem viver só é viável numa relação com o meio ambiente em que nos entendemos não como dono, mas como parte desse meio ambiente. E se entender como parte é assumir algo central no estado de infância, o afeto do mistério da vida. O estado de infância, filosoficamente falando, é o acolhimento do mistério de não sabermos como chegamos, como sairemos, mas que, estando aqui, podemos brincar juntos, fazer as pazes de vez em quando, brigar um pouco, mas ainda assim compreendermos que o presente da vida é alguma coisa que não podemos permitir que se esvaia. É só no estado de infância que o mistério toma conta do medo da esperança. Então, eu estou a dizer que a cultura Ubuntu e Tecoporã, elas estão numa interpretação filosófica que eu estou a fazer, elas estão articulando sentidos de mundo que se orientam pelo afeto do mistério, não pelo afeto tradicional do medo e da esperança, que seriam os afetos mobilizadores das maneiras como nós nos relacionamos com a vida e com o mundo. Ou seja, ora, por o medo, nos afastamos, ora, por esperança, investimos. O mistério é uma outra forma de se relacionar com o mundo. É reconhecer a limitação de que não sabemos todas as respostas e que talvez não tenhamos as respostas, mas continuaremos fazendo perguntas para que possamos continuar nos relacionando. Ou seja, o medo e a esperança, eles ofereceriam perigos à medida que o medo, ele produz uma falsa imagem do perigo e a esperança, uma falsa imagem da solução definitiva. O mistério é o reconhecimento que as soluções não são definitivas e que, tal como as crianças, dependemos de tudo e de todos. Então, o estar cuidado, ele vai ser algo fundamental para isso. E aí eu faço questão de a gente dar uma olhada ali com calma nesses dois trechos, né? Então, a superação da adultidade, ela é indispensável para uma outra relação com o meio ambiente. O que eu estou a chamar de adultidade é um construto psíquico que nos toma
no projeto civilizatório do Ocidente, que faz com que acreditemos que somos senhoras e senhores do mundo e podemos controlar uma série de coisas. Inclusive, tirar o minério quando tem que tirar, fazer acontecer. A recusa da adultidade é que a gente não tem resposta e que a gente tem que brincar junto, como forma de se organizar diante da vida, diante do desafio que é, não podemos fazer nada sozinhos. O estado da infância é assumir que ninguém pode exercitar uma autoajuda. Só a alterajuda é possível. Só a relação com o outro é possível. A relação de cuidar e ser cuidado, tal como uma criança, por pessoas adultas, reconhecendo que tem uma limitação, e essa limitação é da própria humanidade. A humanidade tem inúmeros limites. É reconhecer muito mais o limite do que a potência de fazer e transformar o que está fora. Dito isso, a adultidade é essa necessidade de vencer o adversário, de fazer esse outro mundo. Então, para que a gente experimente esse estado de infância, uma possibilidade é a gente recriar a maneira de se relacionar com a vida. Exemplifico. Taió e Caiandê, um irmão e uma irmã, gêmeo e gêmea, moravam com seu pai e sua mãe, Orumilá e Iemanjá. Iemanjá e Orumilá moravam com o Caió e Caiandê e Taió, até que chegou um visitante na aldeia, naquele reino, o reino de Orumilá, chamado Iku. Iku é um visitante que tudo que ele toca desaparece e morre. Então, ninguém queria conversar com Iku. Orumilá mandou quem? Mandou guerreiros, nenhum voltou. Mandou diplomatas, nenhum voltou. Até que Taió e Caiandê, duas crianças, disseram: pai, mãe, nós vamos lá conversar com o Iku. Porque isso, não vamos. E foram lá. Só que eles foram dançar. Então, Caiandê tocava um tambor e dançava com o Iku. Dançava. Daqui a pouco, trocava com Taió. Taió tocava um tambor e dançava. Dançaram 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas, alternando. Iku não aguentava mais. E disse: não aguento fazer mais o que eu não quero. Eu vou parar de dançar e vou deixar vocês. E foi embora. Iku foi embora depois que dançou com duas crianças. Duas crianças fizeram a morte dançar. E quando elas fizeram a morte dançar e brincar com elas, a morte abandonou a aldeia. Não porque ela deixaria de voltar em algum momento, mas porque esse estado de infância de Taió e Caiandê olhou diante do mistério de que a morte não impede que a vida continue. O estado de infância é a única alternativa de um outro mundo, de um mundo onde as pessoas possam não se gostar todo mundo, mas aprender que desgostar e gostar faz parte da brincadeira.